Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura. O tema de hoje é a sã doutrina, a doutrina que foi preparada, que foi separada para os gentios, o qual nós fazemos parte, nós que não somos judeus. Estou usando a Nova Almeida atualizada e a Reina Valera em espanhol. Vamos à leitura. 1 Timóteo 1:8. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas. No versículo 10. Para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina. Veja bem, o que nós lemos, vamos ler o 11, para dar continuidade nesses versículos. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, Paulo aqui está falando o que? Ele foi encarregado de pregar aos gentios. Lá no início, lá nos anos 40 e pouco, 50, depois de Cristo. Então, aqui fala vários sobre imoralidade sexual, homossexualidade, sequestrador, mas o tema não é esse, é sobre a sã doutrina. Então, a lei que tanto se pregam nas sinagogas de hoje em dia, porque eu não chamo de igreja. Igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando nos unimos 2, 3 ou mais, nós formamos a igreja de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo, a igreja, o qual ele é o cabeça, ele é o pastor, e ele é o mestre, e ele é o pai. Então, não são várias igrejas, é uma só, a igreja de Cristo. E o que acontece? Quando são desgarrados, o qual, infelizmente, a maioria está desgarrada da verdadeira igreja, da sã doutrina, e levam as pessoas ao ensino do quê? Da lei. O ensino do quê? Do dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. Levam para subir monte, mas no monte não se acha mais nada, porque os adoradores adoram Pai, Espírito e verdade. Levam para a lei da purificação. O que é esta lei da purificação? O batismo nas águas. Que, fazendo isso, estão profanando o sangue de Cristo. A morte de Cristo para essas pessoas não valeu de nada. Infelizmente, estão decaídos da graça de Deus, da sã doutrina. Porque, veja bem, a sã doutrina, ela é completa. A sã doutrina, ela já tem o batismo, que foi na morte de Cristo. Cristo espiritual, que é a nossa Páscoa espiritual. Nós não necessitamos de algo material, como um pão, suco. Isso não é fé. Isso é coisa de judeu. Quem gosta de simbolismo, de cerimônias, de festividades, são judeus. Nós não somos judeus, nós somos da graça de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Ou procuramos ser cristãos, humildemente falando. Então, a lei, além de ser para todas esses detalhes, esses crimes, esses homicídios, tudo que é contra o caminho correto, ainda a lei também é contra aqueles que praticam, aqueles que não são da sã doutrina, se enquadram na lei. Por isso que igrejas, templos, sinagogas, fora da sã doutrina. O que é fora da sã doutrina? É só quem prega o Velho Testamento? Não. Paulo falou que aqueles que quiserem viver pela lei da graça decaíste, aqueles que praticam um preceito da lei que seja um mandamento da lei de Moisés, este
já está fora da graça de Cristo. Esse já está se opondo à sã doutrina. Então não adianta, vamos dizer que a reunião são 2 horas. Não adianta 1h50 falar de submonte, de jejum, de pagar o preço, de sacrifício, de vigília. Não adianta de lei da purificação. Então não adianta 1h30, 1h50 falando nesses temas e aos 10 minutos finais perguntar quem quer aceitar Jesus ou quem quer aceitar Cristo. A pessoa pela primeira vez esteve nesse local 1h50 ouvindo só baboseira, ouvindo só pedras de tropeço, fazendo o quê? Com que a pessoa de dízimo, coisas que não era dinheiro, era alimento, e o templo caiu, o templo foi destruído, a casa do tesouro que havia foi destruída no ano 70. Então, se o próprio Deus, o Criador, o Deus dos deuses, o Pai dos espíritos, ele derrubou o templo, porque quem é o homem, um comedor de arroz e feijão, que vai dizer que aquele local onde eles estão, aquilo ali é a casa do tesouro? Aquilo ali é a igreja de Cristo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Pode ter certeza que no ano 70, quando veio o dia do juízo, o dia da vingança, o dia do Senhor contra o seu povo, no ano 70, dentro das muralhas fortíssimas, dentro das torres, das fortalezas de Antônia que tinha, as torres altas, morreram mais de 1.100.000 judeus. Ali tinham pessoas falando assim, de autoridade muito alta. Pessoas importantes, pessoas riquíssimas estavam ali, mas que por fim morreram ou pela espada, ou por fome, ou pelo fogo. Então, quem são esses comedores de arroz e feijão que querem fazer da sinagoga deles um local para armazenar como se fosse a casa do tesouro? Quem é essas pessoas? Ou seja, ninguém. Temos que ser humilde, temos que nos dobrarmos para quê? Para a sã doutrina, para a doutrina do Espírito Santo. Temos que ter em mente a certeza que o reino já foi estabelecido, que nós procuramos dia após dia, minutos a minutos, vivermos no reino de Deus em vida, em vida. Então, a lei, vamos adiante para não ficar muito longo o vídeo. Então, a lei, ela é contra até quem se opõe à sã doutrina. Vamos em frente. 1 Timóteo ainda, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. Versículo 5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Agora vamos para a realidade. Você que está do outro lado, você que frequenta estas sinagogas que dizem ser igreja, é verdade ou não é o que está escrito aqui na sã doutrina? É verdade ou que não é? É o que Paulo deixou escrito pela inspirado pelo Espírito Santo. Eles fazem ou não fazem fonte de lucro esses lugares? É o caixa forte deles. Porque chega você, eu falo sempre nos vídeos meus, chega você lá com uma cestinha básica simplesinha e fala, eu vim trazer o meu dízimo, que eu tenho consciência que não é dinheiro, é alimento. Você vai ser escrachado, podem até pegar essa cesta que você vai levar, torcer o nariz, pode até fazer isso. Mas
é fonte de lucro esses locais que eles dizem ser igreja. Eles não pregam a sã doutrina, porque a sã doutrina ela é espiritual. A sã doutrina trata coisa espiritual com coisas espirituais. A sã doutrina não mistura espírito com carnalidade. A sã doutrina, ela não, por ela ser espiritual, então ela não aceita você pegar um pedaço de pão e você querer que aquele pedaço de pão seja o corpo de Cristo, ou você beber pegar um copo de suco de uva e falar que aquilo é o sangue precioso do nosso Deus. A sã doutrina não deixa isso. A sã doutrina, ela não é por obras que nós somos salvos, não é por obras que nós somos justificados, é pela fé. Mas fé em quê? Fé naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou em glória. É aquele que no ano 70 ele veio em forma gloriosa. Aquele que já fez justiça contra quem? Contra o seu povo. Quem era o seu povo? Eram os judeus. Aquele que a sã doutrina trata das coisas espirituais, coisas que o sistema ainda promete que Jesus vai vir por sobre as nuvens. O Filho do Homem ainda virá por sobre as nuvens. A sã doutrina, ela é... Aonde tem sã doutrina, não tem diabo. Aonde tem a sã doutrina, não tem demônio. Aonde tem sã doutrina, não tem o anseio, o desejo de riquezas, de coisas materiais. Aonde tem a sã doutrina, na mente das pessoas, no coração da pessoa, não tem desejos por ganâncias terrenas, por coisas materiais. Não tem a necessidade de fazer voto, campanha, coisas terrenas, coisas carnais, para conquistar bens materiais. A sã doutrina crê que, tendo o que comer, o que se vestir, demos graças a Deus. O que vier além disso, amém. O Pai sabe de todas as coisas. Porque se for para ele perder um filho dele, ele não vai dar. Se o espinho na carne, que só na sã doutrina é tratado, se o espinho na carne, que está lá em 2 Coríntios 12, que Paulo orou por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho, se aquele espinho for uma coisa que, se Deus tirar, ele vai prejudicar, Deus não vai tirar. Deus, o que Jesus falou, Paulo? Só a minha graça te basta, só a graça basta. Então, a doutrina, a sã doutrina, não é conveniente para quem é ganancioso. A sã doutrina não é para pessoas orgulhosas. A sã doutrina não é para pessoas ambiciosas. A sã doutrina não é para pessoas carnais. A sã doutrina é para as espirituais. A sã doutrina não é para quem acredita que só é batizado se mergulhar numa piscina, numa cachoeira, se ela molhar a roupa dela, se ela tomar um banho. Ela não crê espiritualmente que o batismo ocorreu na morte de Cristo, como está lá em Romanos 6, versículo 3. Como está em Efésios 4, 5, só há um Senhor, uma só fé, um só batismo. A sã doutrina é só isso, mas a carnalidade, quem está fora da sã doutrina, ele acredita em pombagira, ele acredita em demônio, ele acredita em trabalho feito, ele acredita em maldição, ele acredita que o Deus dele está lá no monte, o Deus dele está num pedaço de pão, no suco, o Deus dele está num sacrifício, está em dar o seu tudo, em pagar o preço. Então, esses são os da carne, esses são os da circuncisão. Esses são os que ainda estão na lei, infelizmente. Então, a sã doutrina não é fonte de lucro. Vamos à frente. Segundo Timóteo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 em diante. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Versículo 2. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina.
aqui vamos colocar só uma observação. Se nós lermos, Espírito trata das coisas espirituais. Se você lê em Jeremias 31, ou se você lê no livro de Hebreus, no capítulo 8, a partir ali do versículo 5, 6, você vai ver que isto Paulo falava. O que era isso daqui? Era o templo ainda estava de pé. Por ele ainda estar de pé, era considerado a casa de Deus, o templo santo, o local de sacrifícios, oblações é batismo nas águas, oblações e outras coisas que Deus, esse dia nós tivemos um vídeo, Deus nunca se agradou por nada disso. O Deus vivo, agora o Deus dos homens, Deus dos gulosos, dos lobos, esse daí gosta dessas coisas. Então, depois que caiu na queda do templo dos anos 70, por isso que é importante esse tipo de pregação nas chamadas igrejas, nas sinagogas, vamos falar o português correto, nas sinagogas, tem que se bater na tecla sobre o ano 70, porque é onde Deus começou a reinar no meio das pessoas. Então, quando Paulo disse aqui, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, isso daqui, quem faz nos dias atuais, ou seja, depois da queda, como está lá em Apocalipse capítulo 21, Deus estabeleceu o reino, Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. Então essas são coisas espirituais, coisas que carnais não entendem. Então, quem fala no coração hoje, quem é que faz esse evangelismo? É o próprio Deus, é o Espírito dele. A pessoa ela só consegue ter amor por outro, por alguma situação, compaixão, piedade, por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro da pessoa. Essas coisas, esses sentimentos, antes da cruz não tinha, porque o Espírito Santo não se fazia presente. Então, esse tipo de pregação, hoje em dia, o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e amor no Espírito Santo. É isso. O reino de Deus, as pessoas infelizmente acham que o reino de Deus é ruas de ouro, de prata, de brilhante. Mas não é assim. Jesus disse em Lucas para os fariseus, Lucas 17, 19, Lucas falou assim para os fariseus, Jesus falou, o reino de Deus não é de uma forma material. O reino de Deus está entre, e algumas versões falam, está dentro de vocês. Entendeu? Então, hoje, quem fala no coração, na mente das pessoas, é o próprio Deus. Está lá em Jeremias 31, que era profeta, e no livro de Hebreus, no capítulo 8. Leiam. Então, vamos adiante. Então, vamos aqui. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com paciência. Tá vendo? Isso daqui era a forma, antes do tempo cair, que deveria ser falado. Mas aqui não está falando não tem uma palavrinha aqui que diz assim, pegue o dízimo, o sacrifício, dízimo triplicado, a oferta da viúva pobre, não está falando nada disso. Isso aqui tudo aqui é a respeito da sã doutrina, da palavra saudável. Olha no versículo 3, pois virá o tempo, olha que coisa séria, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão, olha aqui, rodearão no futuro, de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vamos ver que esse versículo é fora de série. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra saudável, a palavra sadia. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É o que a gente vê hoje em dia, vê em televisão, vê por aí, a gente passa às vezes andando na frente dessas sinagogas aí, é uma mentiraiada, uma papagaiada, aí bate palma, aleluia, glória a Deus, e eles rapelando tudo que a pessoa tem no bolso, no banco, agora até cartão é aceito, entendeu? Então, você vem, pega o seu pastor aí, fala de Paulo, alguma coisinha de Paulo. Fala esse versículo para ver. Não, irmãzinha, não é bem assim, não.
A gente tem que também colocar um fermentozinho, uma coisinha aí da lei, porque só isso aqui não dá reggae, não. Isso aqui não dá samba. Porque não tem como. Aqui não tem cobiça na sã doutrina. Aqui não tem ganância. A sã doutrina, ela deixa o sistema apavorado, porque a sã doutrina liberta as pessoas. A sã doutrina dá a carta de alforria. A sã doutrina é o carimbo da liberdade. A sã doutrina, ela mostra que todos aqueles que estão no Cristo ressuscitado estão livres das obras da lei, das ordenanças, do cerimonialismo. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2, lá em diante, leia o capítulo todo, que a nossa dívida lá foi cravada na cruz, foi levado tudo. Entendeu? Então, na sã doutrina não cabe acusação, não cabe pagar o preço, não cabe sacrifício. Vamos em frente. Versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Eles se recusarão, ó, tá vendo? Rão, isso significa futuro. Eles se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pega isso, seja humilde. Esse vídeo tem defeitos, a gente gagueja um pouquinho, fala, não esquenta, mas pelo amor de Deus, leia, pega esses versículos, coloca nos cantos para você passar todo dia e olhar como se fosse uma prova da USP, como se fosse um TCC. Marca esses versículos para que aquilo entre na sua cabeça todo santo dia. Chega lá onde você está, vê se eles pregam isso. Vou ler aqui, emendar tudo aqui, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por quê? Porque fábulas dá dinheiro, fábulas da Ibope, diabo dentro da igreja da Ibope. Agora, engraçado que esses diabos, esses demônios, esses pombagiras, esses preto velhos, isso aí não tem na Bíblia esses nomes. Não tem na Bíblia. Você fala, as pessoas falam assim, o carnaval é do diabo. Não, mas vê se lá você vê as pessoas com a mão para trás. Não vê, isso aí você só vê nessa sinagoga. Sabe por que é isso? Porque tem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ou 7, Deus coloca esse espírito de engano, de erro dentro desses lugares. Porque eles pregam a lei, eles vivem na sinagoga. Cristo para eles não morreu, Cristo para eles ainda não ressuscitou, nem morreu, na verdade. A sã doutrina não existe para eles, porque a sã doutrina desmascara qualquer malandragem desses camaradas. Entendeu? Então eles não dão ouvido à verdade, eles não querem a sã doutrina, eles querem fábulas, eles querem saber que Sansão, uma queixada de jumento, matou mais de 1000. Sansão deu 1000 boi de oferta, de sacrifício, essas coisas que eles querem, porque é essas coisas aí que enriquecem eles. Eles não querem coisa da sã doutrina, não. Sã doutrina é verdade. Sã doutrina é uma espada de 2 gumes afiada que corta, onde ela passa, ela corta. Então eles não querem isso. Não querem, eles não querem. Para eles não pregam isso pro povo. Os fiéis só ficam levando os fiéis para monte, para subir, para pagar o preço, para sacrifício, para dar seu tudo, vende seu carro, vende sua casa, vende tudo, fica na miséria. E eles lá rico, aí não acontece nada, eles chegam no irmãozinho e falam: você não teve fé, a sua fé foi pouca. Então, vamos à frente. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Olha como tem que ser, presbítero, bispo, olha como tem que ser. Acho que vai até o versículo, acho que até o 11, vamos ler. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente,
não apegado ao vinho, não violento e nem, olha que palavra, nem ganancioso. Nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Eu quero ver um bispo desse quando ele chega no, quando ele é assim, quando ele era um evangelista, quando ele era um fiel ainda, querendo ser um obreiro, querendo ser um participante da obra, ele ia lá, evangelizava e fazia, e abraçava, e levava caldo, suco para as pessoas. Isso aí virou um obreiro, sei lá, um ajudante, um assistente, não sei, virou, já não vai mais. Virou um pastor, um missionário, alguma coisa, já não vai. Meu, quando chega, meu irmão, a ser um bispo, presbítero, bispo, o camarada só quer saber de mansão, carro blindado, ar-condicionado, mas um homem desse vai fazer o que numa Cracolândia? Ele vai fazer o que num presídio? O homem é bispo. Um homem, ele, na mente dele, ele é um Deus dentro daquela sinagoga dele. E os fiéis súditos. Coisa que Cristo é o contrário. Aquele que muito tem, mais tem que se humilhar. Mais tem que ser igual um trigo. Quanto mais cheinho os grãos, mais dobradinho vai ficando, mais dobradinho vai ficando, mais humilde vai ficando, mais a glória de Deus vai crescendo dentro daquela pessoa. Mas agora isso daqui, quando chega nesses cargos, a soberba, o nariz em pé, o terno tem que ser terno caríssimo, um luxo, porque diz que, como está no Velho Pacto, no Velho Testamento, não é mais cauda, agora é cabeça. Olha, por quê? Porque a sã doutrina, eles estão fora da sã doutrina. Então, vamos continuar aqui. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro. Vai, hospitaleiro. Chega antes dele entrar no carro dele. Se você conseguir alcançar ele, chega nele pedindo uma cesta básica. Fala que seu filho está precisando de 1 litro de leite. Ele vai falar para você: dobra o joelho, ora e tenha fé. Que Deus dá. É assim. Amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Versículo 9. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Sabe o que é os da circuncisão que Paulo falava naquela época? Eram os judeus. Aonde que estavam esses judeus? Nas sinagogas. Eles pregavam a Torá, eles falavam, eles liam a Torá, eles falavam sobre a lei de Moisés. Em Atos 15, esses judaizantes entrou no meio da igreja para corromper. E Paulo e Barnabé teve uma grande discussão por causa disso daqui. Porque eles enganam os outros, eles falam mentira. Quem prega a lei é da circuncisão. Eles pregam o evangelho de João, Pedro e Tiago e os outros. Eles não pregam o da sã doutrina, o evangelho da incircuncisão. Então é isso que eles falam, isso é subordinado e enganam os outros, porque eles não falam a verdade. 11. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Vou finalizar aqui sobre a sã doutrina. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. É o que acontece ou não é? Então, como que o Espírito Santo está se manifestando nos dias de hoje para calar essas pessoas? Pelo YouTube. Porque os canais de televisão são só dos potentes. E lá você não consegue falar uma palavra, você manda uma carta, não adianta, nunca vão ler. Manda uma carta falando da sã doutrina, eles não vão ler nunca. Então é um jeito que o Espírito Santo está usando a gente para desmascarar esse sistema pervertido, ganancioso que tem por aí. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, porque naquela época não tinham assim essas sinagogas que tem hoje.
as igrejas verdadeiras eram nas casas, né, na época da igreja primitiva, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Isso foi entre 40 e 50 depois de Cristo e continua até os dias de hoje. Graça e a paz a todos, em nome do Senhor Jesus, e vamos em frente. Vamos aos pouquinhos, desmascarando, lendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, enquanto Deus nos usar. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos venham a ser abertos, que a nossa mente venha a ser, que os nossos olhos venham a ser iluminados e a nossa mente venha a ser aberta pelo poder do Espírito Santo de Deus e que nos dê a cada dia mais entendimento a respeito da sã doutrina, das palavras saudáveis que o Espírito Santo, que o próprio Jesus deu a Paulo no terceiro céu através de uma revelação. Graça e paz, até o próximo vídeo.